Olá, queridos e queridas, muito bem-vindos a este podcast Inspirando para Vencer. Hoje ao meu lado, Hilda Arruda. Olá, Hilda. Olá, Cláudia. Uma alegria muito grande de estar novamente aqui, né? Hoje, rodeada de mais uma mulher inspiradora, né? Que vai estar contando a sua história. E nós, como sempre, não podemos estar aqui, né, falando do Inspirando para Vencer, né, porque, né, sabemos que hoje nós somos o canal, né, somos as mulheres que transbordam, que inspiram, que motivam, e já pedindo já para os nossos ouvintes, né, que vá ficando conosco, né, curtindo, compartilhando, para que mais pessoas possam estar recebendo este conteúdo, né, Cláudia? É isso mesmo. E que haja o crescimento do podcast Inspirando para Vencer, que tem como intuito trazer inspiração de vida, histórias de sucesso e superação. Você também pode ser o próximo entrevistado. Então, não deixe de deixar o seu comentário aí, entrar em contato com a agência Conecta Media Group, que é responsável pela gravação do nosso podcast. Hoje, uma mulher empreendedora, mãe e uma mulher que superou muita coisa aí pela sua trajetória. Estamos com ela hoje, Estefânia. Olá, Estefânia. Olá, tudo bem? Olá. Obrigado pela oportunidade de participar aqui, dividir um pouquinho comigo com vocês, né? Um pouquinho da minha trajetória e tá aí inspirando pessoas a crescer como mulher, como empreendedoras. Obrigado pela oportunidade. É isso aí, né? Seja muito bem-vinda, Estefânia. Estefânia, hoje você já tá com que idade, se puder falar para nós? Posso, não tem problema com a idade não, tô com 41 anos. 41, é mamãe? Eu sou mãe do Benício, que o Benício também é uma bênção de Deus, porque eu não podia ser mãe também. Foi um milagre na tua vida. A gente vai chegar aí, vamos chegar aí. Com certeza. Então, Estefânia, desde que idade você começou a ter a mente empreendedora? Eu acho que eu me descobri empreendedora. Eu não tive a mente empreendedora desde sempre. Eu tive a minha formação em administração financeira, né? Trabalhei numa grande rede de drogaria aqui de Joinville, Santa Catarina, né? Acho que hoje ela é nível nacional até. Trabalhava na área contábil e meu sonho era estar na área contábil e trabalhar na auditoria. Era isso que eu tinha como visão para minha, como é que eu posso dizer, minha realização pessoal e profissional. Não via trabalhando como empreendedora, né? E aconteceu alguns episódios, né? Que me levaram a desacreditar de ser CLT. Né? Olha só. E assim, ó, vindo da sua história, da sua origem, né? Como que foi, assim, sua estrutura familiar? Você teve inspiração? Alguém na família que te inspirou a empreender? Conta um pouquinho da tua trajetória até chegar na fase, né, do empreendimento. Eu venho de uma família humilde, cresci, tive uma infância gostosa, que eu digo que eu queria que voltasse essa época ainda de brincar na rua, né, e de ter amigos que ficam até ao longo da noite na calçada de casa, na frente de casa. Isso não acontece mais, mas tive uma infância relativamente boa, apesar de ser uma infância de pessoas humildes, né? Meu pai era uma pessoa que me inspirou muito. E eu vejo hoje, até esses dias eu estava fazendo uns testes e vi o quanto eu sou parecida com meu pai. Eu não me imaginava quanto, sabe? Então, meu pai, apesar de ser uma pessoa com pouca instrução, ter vindo da roça, com 14 anos, né? Ele veio para Joinville sem absolutamente nada. Ele disse que tinha um tamanco, 2 calças e uma camisa. Ele sempre falou que isso para nós. E ele conseguiu conquistar muitas coisas, apesar das limitações dele financeiras. E apesar de pouco estudo, meu pai sempre me motivou muito a estudar. Né? Ele estudou até a 4ª série, mas era um homem muito culto. Que era raro naquela época, né? Exatamente. Porque geralmente os pais, o que eles falavam para nós, que a gente só precisava, na verdade, trabalhar para sustentar a família, né? Exatamente. Era o que os nossos pais naquela época falavam isso, né? Exatamente. Né, Cláudia? Geralmente, não sei como você, foi diferente. No meu caso já não era, né? Na minha época. O meu pai, ele sempre gostou muito de ler, né? E eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de estudar. Legal. Então, ele sempre me motivou. Apesar de eu ser de família humilde, eu queria fazer um curso, meu pai dava um jeitinho lá e pagava o curso para mim fazer o que eu queria. Me incentivava da maneira dele. E ele sempre disse,
que não era para mim morrer funcionária. Era uma coisa que era da cabeça dele, ele tentou empreender. Ele tinha o espírito empreendedor e queria que você vivesse aquilo ali. Isso, ele queria que eu fosse empreendedora. Mas eu não me via empreendedora até então. Meu pai, ele não chegou a me ver empreendedora. Infelizmente, meu pai morreu, ele teve câncer, né? Ele morreu 3 meses antes da minha formatura, da minha primeira graduação. Nossa. Não chegou a me ver formada. Isso faz quanto tempo já? Já faz 20 anos. Já faz cedo. 20 anos que meu pai faleceu. Meu pai faleceu jovem. E não chegou a me ver, mas ele sempre disse que não queria que os filhos dele fossem funcionários. O sonho deles era que nós fôssemos empreendedores. E de uma certa forma, eu e meus irmãos, alguns irmãos são empreendedores, eu sou a 6ª filha, então tenho mais 5 irmãos. E tenho mais alguns irmãos que empreendem em outras áreas também. E foi isso, assim, a motivação maior foi meu pai, de perceber que ele veio do nada, né? Com 14 anos, da roça, comprou a casa dele, nós nunca moramos de aluguel. Então, assim, eu acredito que ele era muito empreendedor pelas limitações que eu vejo que ele tinha, né? Tentou montar um mercado, tentou montar uma lanchonete, mas ele não tinha essa parte de, eu digo, acessibilidade que a gente tem hoje, né? Sim, de conhecimento, cursos, de buscar, isso. E ele não deu muito certo, né? Mas ele foi uma pessoa que tentou várias vezes e hoje eu vejo ele como uma pessoa que me motivou a empreender. Que da bacana. Maneira dele. E a sua mãe, ela também apoiou esse lado empreendedor ou a sua mãe já era mais do CLT? Olha, a minha mãe, ela nunca interviu nesse lado. Nem para mim ser funcionária, nem para mim ser empreendedora. Para minha mãe, desde que eu estivesse feliz, era importante para ela. Bom. Ela me apoia como empreendedora. Claro. Mas ela também, se eu quisesse ficar, né, na área contábil, ela não seria contra também. Que bacana. Ela foi imparcial, assim. Na verdade, o próprio pai, ele já tinha um espírito empreendedor, né? Então, ele, acredito que até pela dificuldade que ele passou, ele não queria que os filhos dele passassem por aquela, né? Por toda aquela jornada. Ele queria que fosse diferente e que bom que isso aconteceu, né, Stephanie? Que bom. Que bom que você enxergou isso aí, conseguiu, né, ter essa visão de empreendedorismo e trazer isso para a tua vida, né? Sim, foi muito. Após o falecimento do seu pai, quanto tempo depois, né, com que idade mais ou menos você começou mesmo a empreender, a falar, não, eu vou trabalhar por conta, eu vou tentar sozinha, né, vamos dizer assim? Foi logo depois do falecimento do meu pai, né? Como eu disse anteriormente, eu trabalhava numa grande rede, né, de drogaria aqui de Joinville, do nosso estado. E o falecimento do meu pai, por estar, né, hospitalizado, meu pai precisava de acompanhamento. Eu dormia com meu pai, porque durante o dia eu trabalhava e à noite eu estudava. Então, eu saía da faculdade e ia ficar com meu pai. Então, o meu rendimento profissional não era o mesmo, porque algumas vezes eu passava com meu pai em claro, né, gemendo de dor, porque ele estava no estágio avançado do câncer. Então, eu acredito que eu tive realmente uma deficiência profissional naquele estágio, né, que eu acho que é super-humano hoje, eu vejo como super-humano pelo que eu estava passando. Claro. E eu tinha subido de cargo bem naquele intermeio ali. E estava na fase de conhecer a nova estrutura profissional e meu pai falecendo. Se adaptar com um novo cargo, enfrentando problemas emocionais e ainda tendo dificuldade para descansar bem à noite por estar no hospital. Sim, estava no processo de TCC da faculdade. Foi desafios, obstáculos, né? Muito. E uma semana depois do falecimento do meu pai, eu acho que relativamente uns 10 dias após, eu fui convidado a conversar com a minha chefe na época, uma das, acho que acredito, acionista dessa drogaria, e me convidado a retirar. Sério? Sim, e que eu não estava rendendo, né, e que não tiveram... Mas elas não tiveram o olhar porque eles não sabiam do processo que tu estava vivendo, na verdade, né? Quanto à situação. Eles estavam cientes da morte do meu pai, até porque ela era minha chefe, né? Então, eu me vi naquele momento... Faltou sensibilidade mesmo. Sensibilidade. Exatamente. Humanização, né? Faltou. Exatamente. Foi esse momento que eu vi, assim, que eu era uma peça dentro da empresa. Eu não estou produzindo, vamos descartá-la. Apenas mais uma. E eu já estava 2 anos, né? Só uma empresa. Ferramenta ali que quando se estraga, troca. Exatamente. Então, daí nesse momento... Como é que tu te sentiu?
Uma que ela também não foi legal nem na conduta de me dispensar da empresa, que ela disse que eu era uma pessoa boa, mas que ela não via futuro nenhum em mim. Certo. Foi isso que ela me falou, foi muito forte isso. E isso virou uma chave dentro de mim. Eu digo que eu sou do contra. Quando a pessoa diz que eu não posso, daí eu posso. Exato. E eu falei, não, eu tenho futuro sim. Eu sou de uma família humilde. Eu fui a primeira pessoa da minha família a fazer uma graduação. Uau. Na época, né, quase 20 anos atrás, não era algo fácil, né, para se pagar. Eu lembro que eu ganhava a mensalidade da minha faculdade, sobrava R$5 o meu pagamento para mim passar o mês. Então, foi realmente um desafio muito grande, né? Hoje em dia, a gente vê... Nessa época, você vivia ainda na casa da sua mãe? Sim, eu morava com meus pais, era solteira, né? Era o único jeito de conseguir, né? Exatamente. Você trabalhava para estudar. Exatamente. Sobrava R$5 o meu salário. E eu tinha que me virar com aquilo ali, porque meu pai também estava doente e não tinha condições de me auxiliar financeiramente. Então, ali, naquele momento que ela falou assim, você não tem futuro, eu falei, não, eu não aceito isso pra minha vida. E daí, eu saí daquele lugar chorando, assim, sem olhar pra trás. Eu digo, assim, que até... Eu não me despedi das pessoas, porque aquilo foi tão forte para mim, aquelas palavras que ela falou, que eu não consegui nem me despedir dos meus... Já estava afetada emocionalmente. Nossa, assim, tinha acabado de passar por um processo e receber isso, assim, eu achei que faltou... Baque em cima de baque, né, Estefânia? Eu acho que a pessoa não teve sensibilidade humana nenhuma, assim, até eu queria me encontrar com ela um dia. Ela vai ver esse podcast, mas eu acredito, olhando assim, né, Cláudia, olhando por essa linha, assim, a oportunidade que você tiver de se encontrar com essa moça, de você agradecer. Exatamente, essa agradecer. Por quê? Sim. Porque se ela não tivesse com essas palavras dessa maneira, você seria hoje a empreendedora que você está sendo? Provavelmente não seria. Não, porque eu estava feliz no meu trabalho. Teria o combustível que teve, exato, né? Exato. Porque é muito importante a gente saber conduzir as palavras que ouvimos, né, Hilda? Sim. Você pode usar para ir para o fundo do poço ou você pode usar de impulsão para te levantar. Né? Exato. Como a Estefânia falou, agindo contra, né? Sim. Se diz que eu não posso, aí é que eu vou mostrar que eu posso. Sim. E é assim que se vê os maiores vencedores hoje. Eu acho que a maioria dos vencedores hoje é dessa maneira, é tu impulsionando, né? Às vezes, numa virada de chave, tu jogando uma palavra assim que a pessoa acorda. Puxa vida, que nem no teu caso, né? Você acordou. Não, você está dizendo que eu não posso, mas eu sei que eu posso. Exatamente. E através daí que as coisas começam, né, a se encaixar. Isso é legal, né, Stephanie? Sim. E foi um momento que eu digo que foi um divisor de águas na minha vida. Profissional e também pessoal, porque eu tive que vencer as minhas limitações naquele momento, né? Na época eu fiz terapia por conta desse momento, porque você achava que não era capaz. No momento que ela jogou tudo isso, você achou que não era capaz. Aí começou a refletir, pensar... Não é nem que eu não era capaz, é que eu tinha sonho de trabalhar na auditoria. Eu tinha sonhos de crescer profissionalmente dentro daquela área, não me via fazendo outra coisa. Então, eu fui buscar, eu falei assim, eu só sei lidar com dados. O que eu vou fazer para empreender com dados, né? Hoje tem várias áreas que você pode trabalhar, mas há 15 anos atrás era mais complicado, né? A gente não tinha tanto acesso à internet, às redes digitais, né? Então, era um pouquinho mais complexo. Então, eu fui fazer terapia. Na época, a terapeuta perguntou para mim, Estefânia, você quer empreender, mas primeiro tu tem que achar o que você gosta. Tem que olhar para dentro de você. Sim. Você tratou o seu lado emocional ali? Tratei. E daí começou a tratar ali o teu lado profissional. Exatamente. Foram as duas grandes perdas da minha vida, que era o meu pai e meu emprego, que eu gostava muito na época. Então, eu me vi procurando o que eu gostava de fazer. Então, eu gostava muito de... eu cortava meu próprio cabelo já. Uau. Então, eu maquiava as minhas amigas. Já tinha decisões próprias. Né? Então, assim, na época eu era solteira, nós ia pra festa, as amigas iam lá em casa pra me maquiá-las pra nós ir. E daí eu comentei isso com a terapeuta na época e ela falou, Estefânia, por que tu não investe, então, nesta área? E daí eu fui fazer um curso de cabeleireira, né? Porque o meu pai, de uma certa forma, apesar de ele me mostrar essa visão empreendedora, ele achava que não tinha futuro essa área.
Então, ele não me limitou nessa parte, assim, da área de estética. Tanto é que a minha mãe foi manicure e meu pai pediu para ela fechar. Ele tinha um certo preconceito com a área da beleza. Não achava futuro nessa área. Então, depois que meu pai faleceu, eu me senti livre para fazer também as coisas que eu realmente queria, que era a área da beleza, que era a área de estética. E fiz um curso de cabeleireiro, onde eu devo muito do que eu sou a professora Norma Tim. Eu tenho um grande amor por ela. Por tudo que ela me passou, eu digo que eu quero ser uma folhinha perto do que ela foi para as minhas alunas, que ela me passou muita coisa. O que eu aprendi na faculdade não foi um terço do que ela me passou num curso de cabeleireira, entendeu? Assim, nossa. E a professora Norma, ela enxergou em mim o que eu não enxergava. Ela sempre falou para mim, Estefânia, você é muito detalhista e eu acho que você leva jeito para ensinar. Tanto é que ela era funcionária pública, hoje ela é aposentada. E ela pegou aquela licença prêmio, que eram uns 6 meses lá, que o servidor público ficava de licença prêmio. E ela disse, tu poderia ficar no meu lugar, né? Nessa eu já estava formada como cabeleireira e eu não me vi pronta. Ela te deu uma oportunidade? Sim. E eu falei, não, professora, é muita responsabilidade, eu não estou pronta para isso. Eu neguei, né? E ela disse que eu tinha jeito, montei, né? Não aceitei a primeira instante. Não aceitou? Não aceitei. Não me achava capaz. E montei um salão para mim e fui fazendo vários cursos na área. Fui me aperfeiçoando. E cada vez que sempre gostei muito de estudar, então tudo que eu entrava eu queria aprender de tudo. E as minhas clientes falavam, tu não me ensina a fazer a minha sobrancelha? Foi uma coisa muito natural. Sabe, assim, não... hoje a gente diz orgânica, né? Tipo assim, as pessoas... Sim. Porque eu fazia os processos explicando para o meu cliente, porque eu achava que o meu cliente ele tinha que entender o que eu estava fazendo no cabelo dele, o que eu estava fazendo na sobrancelha dele. Então ela falava assim, tu fala tão bem explicadinho. Eu acho isso tão importante quando eu estou no salão de beleza. Ela fala, tu explica tão certinho que eu acho que eu sei fazer até em casa. Sim. Ela falava isso para mim. Aí algumas pediam, me ensina a fazer minha sobrancelha, quando tu não tem horário eu posso mesmo fazer. E daí foi uma coisa que foi assim, naturalmente acontecendo. E depois de 5 anos, né, eu tive um salão relativamente grande, né, e eu me vi com outro problema, que era a minha alergia. Eu tenho até hoje uma alergia muito grande a produtos. Eu sou alérgica, recentemente eu descobri que eu sou alérgica ao Cáton CG, que é o conservante dos produtos. Então, quase tudo tem Cáton CG, né. Meu nariz vive com esses probleminhas por conta da minha alergia. Então, eu trabalhei também num salão, num shopping, e não consegui continuar mais a trabalhar por conta dessa minha alergia. Então, eu me vi de novo nesse... Como é que eu posso dizer? Nessa mudança da minha vida, né? Nesse momento, encruzilhada. Exatamente, porque eu realmente gostava também do que eu fazia, eu gostava de trabalhar, né? Ter o meu espaço lá, eu digo que a estética, ela proporciona não só o financeiro, ela proporciona a possibilidade de amizade também. Eu era amiga das minhas clientes, sim. Né? As conexões, né? Você leva bem-estar, né? A pessoa, quando ela se olha assim, né? Um novo visual, né? Exatamente. Se renova ali. Isso traz um bem-estar para a pessoa, principalmente mulher, né? Exatamente. Então, eu virei amiga, confidente de algumas pessoas e o médico disse que eu tinha que parar, né? Mas ainda assim eu fui teimosa, fiquei por mais um ano. E teve outro divisor de águas que aconteceu na minha vida, que foi a minha sobrinha, uma sobrinha minha, que ela queria trabalhar muito comigo, mas ela era muito jovenzinha, ela tinha 12 para 13 anos. Uau. E ela queria muito trabalhar, ela tinha uma garra. Estava na pele dela já, ser empreendedora. E daí ela pediu para trabalhar comigo. Então eu falei, preciso de uma manicure, porque as manicures não paravam assim muito. Era difícil ter uma manicure que ficasse, né, no salão. Então eu preciso de uma manicure. Eu até ensinei ela, só que eu via que faltava algumas coisas que você só aprende no curso mesmo, para se sentir profissional, eu acredito, né? Mas em teoria não, tem que ser na prática, né? Exatamente. E daí, eu matriculei ela num curso, no Fundamas. E cheguei a levar ela pro curso, falei, não, vai fazer um curso então, que daí tu vai atender melhor os clientes e vai se sentir mais segura, porque tu tem uma formação. E daí levei ela, na segunda aula, foi cancelado o curso. Né? Porque a professora desistiu. E daí eu conversando com a diretora na época, né, lá
Era Casa Brasil, era. E daí era a Cissa até. Uma pessoa muito... que eu guardo no coração também. Eu fiz o curso de manicure na Casa Brasil. Da sul ou da norte? Lá no Iririú, né? Jardim Iririú. Isso foi lá que eu dei o curso. E daí a Cissa falou, você não toca essa turma pra mim? Eram 15 meninas. E daí eu falei, mas eu nunca dei aula. Você foi convidada a dar aula lá na Casa Brasil? Daí eu falei, mas eu nunca dei aula. Daí eu falei, de novo isso. Nossa. E daí eu cheguei em casa, e no momento até rejeitei, né? Daí eu falei, ela disse, pensa um pouquinho, porque são 15 meninas que vão ter que parar o curso. Pensa até se outra semana, se tu resolver, tu conversa comigo. E daí eu comecei a lembrar que eu tava ficando muito doente, cada vez mais com irritação na garganta, às vezes não conseguia falar de tanta dor na garganta, né? Por causa da alergia aos produtos. Da alergia aos produtos. E daí eu fiz as minhas orações e eu cheguei à conclusão, será que Deus não está me mostrando e eu estou rejeitando? Né? Estou rejeitando a segunda... Ele quer te colocar por cabeça, exatamente, né? Como mestre na área. E daí eu perguntei para ela, tá, Cissa, eu posso fazer do meu jeito esse curso? Porque eu sou meio metódica, eu vou querer botar apostila, eu vou querer fazer mais completo do que é isso que vocês dão. Vocês dão as técnicas. Mas eu vejo assim, que falta... Tem como melhorar. Isso, eu vejo que falta muito nos profissionais o contexto de empreendedorismo. Porque se vê muito, né, o profissional da estética como, fazer um dinheirinho extra. Sim. Né? Então tinha essa visão. Manicure. É pra tu ficar em casa, fazer unha das tuas amigas e ganhar um dinheirinho pra tu comprar um batom, né? Não tá preocupada com a pessoa. Exatamente. Então não tinha aquela visão de que você tem que ter um comportamento diferente, de que você tem que ter um atendimento diferente, de que você vai lidar com valores, você tem que saber fazer o preço do teu serviço. E daí eu perguntei pra Cissa na época, Cissa, eu posso fazer do meu jeito? Eu posso montar uma apostila? Eu posso botar isso? Porque eu falei, eu sou formada em administração, eu queria passar além disso pra gente. Que bacana, legal, né? Olha só. E dela, tu tem carta branca, faz o que tu quiser. Uau, era isso que eu queria. Eu fui lá, montei a minha apostila, e digo, faceira da vida, montei minha apostila e falei, então tá, só que eu vou conduzir do jeito que eu quero. Ela, não, tá, e se as gurias gostarem. E esse processo foi um processo de aprendizado mútuo, porque eu estava aprendendo a ensinar, né, e estava ensinando as pessoas, né, que era uma coisa que eu nunca tinha feito ainda. E foi um desafio grande porque eu perdi meu irmão. Nossa. Nesse processo. Estava dando o curso, né? E o meu irmão sofreu um acidente de carro, tinha 38 anos. E foi um baque muito grande, porque meu irmão era um segundo pai para mim, porque ele que me levou no casamento, ele fez papel de pai para mim entrar na igreja. Então era como se eu estivesse perdendo meu pai pela segunda vez. Teu melhor amigo. E meu melhor amigo. Foi forte, sabe? E daí naquele momento, na época eu não dirigia ainda, né? E eu até falei pra minha mãe, mãe, eu vou hoje pra conversar com a Cissa, eu não tenho condições, porque... Emocionalmente não, né? Não. Eu falei, eu não tenho condições de continuar a dar aula, porque eu tava, assim, me sentindo perdida. E eu tinha conversado um dia antes com meu irmão, na época não... Era Messenger, né? E eu tinha conversado com meu irmão e ele faleceu no outro dia, de acidente de carro vindo do trabalho. Ele estava vindo de São Paulo. Foi muito forte, assim. Era um homem que esbanjava a saúde. Faltava 20 dias para ele se casar. Meu. Ele estava trabalhando muito para fazer a festa de casamento. Ele trabalhava em escolta armada, então era um homem forte, saudável. Tinha passado no vestibular de direito, cheio de sonhos. Então aquilo foi assim... O meu pai doeu perder meu pai, mas o meu irmão, eu digo que foi mais forte, porque é alguém cheio de projetos. Do nada, né? O pai veio com diagnóstico já, né? Tava 5 meio anos. Predestinado já. Tava 5 anos já, né? Já estava previsto por causa da doença. Agora o acidente é imprevisível, né? Sim, foi um baque muito forte. Então eu falei, não, eu vou hoje conversar com a Cissa, eu vou dar a minha última aula. Eu vou dizer pra ela que eu vou entregar a turma. E não dá mais pra mim, né? Porque eu preciso ficar um tempo, curtir meu luto. Sim. E quando eu tava no terminal de ônibus, aqui no terminal do centro de Joinville, eu tava pegando os ônibus pra ir. E uma aluna me parou no terminal aqui. Uau. E aí começou. E ela disse, professora, posso te dar um abraço?
E ninguém sabia, assim, só a Cissa sabia da morte do meu irmão, mas as alunas não sabiam ainda. E daí eu falei, claro, pode. E daí ela disse, muito obrigado. Daí eu falei, por quê? Porque tu tá realizando o meu sonho. Uau. O meu sonho sempre foi ser manicure profissional. E assim, obrigado por tu tá dando esse curso para nós. E daí eu entrei no ônibus, sentei. E na época eu ainda me emocionei, porque foi uma coisa muito forte. Não tem como não emocionar. Não tem como. Eu não tinha noção do que tu estava proporcionando na vida de outra pessoa, na verdade. Exatamente. Porque tu estava, né, aquilo que muitas vezes a gente acha que a gente não... nós não conseguimos, né, Cláudia, de enxergar aquilo de bem que a gente está fazendo para outras pessoas. Tem gente que acha que é só uma aula, é só um cursinho, e às vezes é a realização de um sonho. Exato, e quando tu te importa com a vida da pessoa também, né? Porque tu está te importando, e ali está o sentimento, da entrega. Exatamente. E foi assim, eu não tinha noção do que simbolizava o que eu estava fazendo. Não tinha essa noção de quão importante era o meu trabalho. E daí eu entrei no ônibus, fui chorando até lá. E eu pensei, eu não posso desistir delas. Eu vou ser a segunda pessoa que está desistindo delas de novo. Né? Era um curso que eu não ganhava nada, eu não tinha remuneração nenhuma. Né? Porque era um curso... Era um trabalho voluntário. Voluntário. E então, assim, eu podia largar aquilo ali, porque não estava me fornecendo, né, financeiramente, mas emocionalmente estava suprindo, sim, as minhas dores. Então, eu vi a importância que era de eu ensinar aquelas meninas uma profissão, né, que eu poderia mudar a vida delas através do meu conhecimento, que não era só eu dar um curso como voluntária, eu podia mudar a vida daquelas pessoas, né, eu podia fazer delas umas empreendedoras, sustentar famílias e realizações. Então, eu falei, não posso desistir. E eu só pedi para Deus me dê força, então, para viver esse luto e continuar a ministrar o curso para elas. Foram 15 meninas, foram momentos... Foi a turma que eu guardo no meu coração até hoje. Eu imagino. A gente trocou muitas experiências. De todas as turmas que eu formei, que eu fui remunerada, foi a que eu tive mais resposta de amor. Foi um trabalho lindo, tanto para mim, o que elas proporcionaram para mim, quando eu formei as 15, foi emocionante para mim e para elas pela entrega, sabe? E isso fez eu ver que às vezes é preciso a gente doar um pouquinho da gente. Sair fora da caixa, né? Exatamente, fazer algo sem esperar nada em troca. E Deus vai proporcionar várias trocas maiores ainda do que a gente imagina, às vezes, quando a gente faz um trabalho desse. Então, eu devo muito à oportunidade que a Cissa me deu de me reconhecer também. E dessas meninas que... Eu não vou saber o nome de todas, porque já fazem 13 anos já. Nossa. Então, assim... Que idade tinha a aluna mais nova dessa turma? Eu não lembro, mas devia ter uns 15, 16 anos. Nossa. Eram meninas e algumas maduras também, algumas mães de família, né? Com limitação de renda, assim, tinha um pessoal que realmente precisava, sabe? Eu fico imaginando, né, Cláudia, assim, olhando para a história da Estefânia, hoje a gente fala muito referente às pessoas que esperam ficar pronta, né? Para realizar algo. E as pessoas, a gente sabe que as pessoas nunca vão estar prontas. A gente nunca pode esperar estar pronta, porque eu tenho uma coisa que eu sempre digo assim, quando a gente estiver pronta, Deus já nos levou. Exatamente. Então, a gente não pode ficar esperando que a gente esperar o tempo certo, né, Hilda? Não existe o tempo certo. O tempo certo. Eu sempre digo que o tempo certo é o hoje. O agora. Porque o amanhã, ele não nos pertence. Verdade. Ele não nos pertence. E se a gente for olhar assim para a tua história, quanto a história de superação, de desafio, de obstáculo, né? Que ela viveu, passou muito, assim. E se tu tivesse olhado para, né, para tudo o que tu passou e não tivesse seguido em frente, quem seria a Estefânia hoje? Talvez eu não tivesse feliz com o que eu sou hoje, né? E assim, a perda do pai aos 20 e poucos anos, você achou que era o maior baque da sua vida. Só que depois veio o baque do irmão, que, né, tinha todo um futuro pela frente, um acidente inesperado, um baque maior ainda, né? Quando a gente acha que já enfrentou o maior, vem outro pior. Então, assim, foram superações imensas, né? Sim.
teve outras. Teve, a gente vai saber mais depois dos nossos apoiadores. Com vocês, os apoiadores do podcast Inspirando para Vencer. Com vocês, o nosso momento Alianza Group. Você é ou conhece alguém que sofre de fadiga, cansaço, dores no corpo ou ansiedade e depressão? Ou que tenha pele ou cabelos ressecados? Você sabia que tudo isso pode ser causado por falta de vitaminas e minerais no corpo? A Alianza traz para você uma linha de suplementação alimentar e de cosméticos fitoterápicos, elaborados com produtos naturais para melhorar a sua saúde e trazer mais qualidade de vida. E hoje eu vou falar para você da linha Skincare da Alianza. A Alianza tem para você o sabonete líquido com aloe vera, que traz refrescância à sua pele, e o esfoliante morango verde também com um extrato de aloe vera, o creme facial da linha Mimo, à base de rosa mosqueta e outros ativos, o Aloe Regener para dar a hidratação que ativa a ação pró-colágeno, e por último, o All Protect, o filtro solar fator 35 hipoalergênico e sem perfume para proteger a sua pele com cuidado. Entre em contato agora mesmo com a Alianza e peça o seu kit Skincare. Eu venho apresentar para você a Columbia Assessoria e Consultoria. A Columbia trabalha com abertura, alteração e encerramento de empresas, legalização de imóveis, alvará para construção, o habite-se, plantas, projetos e escrituras, e também com uso capião, perícia e análise de documentos. Trabalhamos com a venda e aluguéis de imóveis. A Columbia também conta com um serviço especializado de legalização e habilitação de nome através do processo judicial, aposentadoria rural e urbana, cobranças e análise de crédito, análise de empréstimos consignados para você ou a sua empresa. Então já sabe, precisou de um desses serviços que citei para você? Entre em contato agora mesmo através do WhatsApp que está aparecendo no seu vídeo. A Columbia Assessoria e Consultoria está aqui para ajudar você. De volta com o nosso podcast Inspirando para Vencer. Hoje a história da Estefânia, uma mãe solo empreendedora, né? Que superou aí muita coisa na sua vida e ela ainda tem mais coisas para compartilhar conosco. Muita inspiração, né? Muita. Como diz a Hilda, se ela conseguiu, eu também consigo. E você que ainda não curtiu nossa página, visita nosso canal no YouTube, né? O canal do podcast Inspirando para Vencer. Se inscreva e compartilhe também, curta, faça o seu comentário sobre o conteúdo que você assistiu ou sobre o que você quer assistir. Nos dê aí também suas dicas. Nós estamos abertos, né, para sugestões, tá certo? Também agradecendo a nossa Conecta Media Group, né, responsável pela produção do podcast Inspirando para Vencer. Ela também está aberta para produzir o seu conteúdo. Você que deseja fazer mentorias, videoaulas, gravação no Chroma Key, vídeos curtos, o que você desejar, entre em contato com a agência, está aparecendo o contato aí no seu rodapé. Entre em contato e veja como podemos, né, ajudar você a divulgar o seu trabalho, o seu conteúdo aí, tá bom? Sempre podemos, né? Sempre, né? Sempre podemos. E também a Estefânia, deixa seu Instagram aí pra gente, Estefânia. Eu tenho 2 Instagrams, né, que é o da estética e o da escola. O da escola é uni.isb e da estética é Silken Estética, que eu tenho uma parceria com outra pessoa e o nome é Silken Estética. Uau. Que bacana! Então não deixe de seguir o Instagram da Estefânia aí, né? Conforme ela passou para nós. E vamos retomar aqui o nosso bate-papo. Conhecer, né? Um pouco mais, né? Vamos, né? Da estética, porque nós mulheres, né? Sabe que nós precisamos conhecer cada detalhe sobre a estética, né? Uhum. Então, né? Vamos... É isso aí. Então, a Estefânia, ela precisou superar
né, a última etapa ali que foi do curso, que a gente falou, né? Você deu o curso voluntariamente. Sim. Teve que superar um trauma emocional, que foi uma perda, né? E você conseguiu finalizar o curso com essas 15 alunas? Elas se formaram? Como que foi essa etapa? Sim, se formaram todas, né? Algumas continuaram na área, outras... Nenhuma desistiu do curso? Não, o curso que foi até o final. Tem tanta gente que desiste, exato, né? Para no meio do caminho. Ainda mais quando é um curso gratuito, então às vezes não dão tanto valor, né? Sim, eu acredito que teve 1 ou 2 desistências, mas eu lembro que eu formei 15 pessoas. E eu fiz uma metodologia que eu sempre, quando fui aluna, eu sempre achei cansativo os cursos. Que você repetia várias vezes os cursos. Então, como eu queria dar uma aula diferente, eu criei uma estratégia de cada dia ser um assunto diferente, então as alunas se sentiam envolvidas e não queriam faltar, porque sabiam que ia perder um conteúdo diferente. Foi o meio que eu achei de... É como a gente, uma como estratégia. As pessoas, né, Cláudia, antigamente assistiam novela. Termina um capítulo hoje, mas amanhã tem um novo. Eu quero saber o que vai acontecer. Exatamente. Mais ou menos isso aí, né? Foi isso aí. Exato. Bem na hora do suspense, corta. Isso, metodologia para o próximo dia. Exatamente. Eu aplico essa metodologia até hoje, né? Meus alunos, eles não têm aulas repetidas, então quando eles faltam, eles sabem que perdeu um conteúdo diferente, não é uma sequência mesmo, né? E eu vim com essa pegada, né, na estética, que é a minha pegada até hoje. Não formar o profissional especificamente. Eu vou dar o exemplo da manicure aqui. Saber fazer unha, esmaltar, lixar, cortar. Eu venho com essa pegada dos meus alunos entenderem que elas são empreendedoras mesmo. Que elas têm que saber atender bem o cliente, que elas têm que saber montar uma agenda de trabalho, porque isso também vai gerar perda se ela não souber trabalhar com isso. Eu ensino as minhas alunas a precificação dos serviços delas, porque hoje a gente tem as redes sociais aí, eu vejo como um parâmetro, o marketplace. Você entra lá dentro, você vê várias profissionais, o kit quase seminovo de extensão de cílios, o seminovo de alongamento de unhas. Por quê? Sabem, às vezes são boas profissionais, estão desistindo dos sonhos de empreender. E não valorizam. Por quê? Porque tiveram uma base em só técnica. Então, eu tenho essa visão na minha escola de formar o aluno como um todo. Não é formar ele como, eu sou uma esteticista, ponto. Eu sei fazer massagem relaxante, eu sei aplicar ventosa. Mas eu sei atender meu cliente de uma maneira correta. Atendimento humanizado, administração, compromisso, agendamento. Né? Então, eu digo que o meu curso diferencia dos outros cursos por isso. Porque eu formo uma empreendedora. Então, até UniSB, que é ensino para empreender, que é o slogan da minha empresa. Porque eu quero realmente que elas se tornem empresárias, que elas tenham sucesso, que elas se realizem profissionalmente. Eu acho que quando a pessoa está realizada profissionalmente, ela se realiza também familiarmente, porque consegue proporcionar momentos bons para a vida. Se envolve o pessoal profissional, né? Quando eu falo para as minhas alunas da agenda, eu digo que a agenda ela está relacionada à família. Que muitas profissionais não focam nisso. Elas acham, não, eu tenho que trabalhar até 20 horas, ou tenho que trabalhar até as 22 horas, porque hoje eu tenho dinheiro, amanhã eu não tenho. Eu sempre falo para as minhas alunas, prezem os momentos de convivência com a sua família. Claro. A agenda ela é feita para quê? Para que você possa ter esses momentos de lazer, né? Trabalhe para o propósito de realização pessoal também, não só profissional. Então, eu acho que falta muito isso. Eu vi muito divórcio no meio que eu trabalhei, no meio da estética, por isso. Por não cuidar. Algumas profissionais não cuidam da vida pessoal. E uma profissional que ela também não cuida da vida pessoal, ela também vai ser fracassada na profissional. Então, assim, eu acho que tudo é um contexto. Então, eu tenho essa visão e eu acho que é uma missão de fazer as aulas para que as minhas alunas tenham essa visão geral de empreendedorismo, de família e de prazer e lazer também do que pode proporcionar a estética. É o que a gente fala muito, né, Cláudia, dos pilares, né? Nós temos 11 pilares da nossa vida que a gente precisa dar atenção
É claro que 100% a gente não consegue. Sim. Mas a gente precisa dar atenção. Tem a saúde, tem a família, tem o profissional, tem o pessoal intelectual, tem o financeiro. Tem várias áreas da nossa vida que ele precisa estar rodando. Exatamente. É o que você faz. Hoje, chamando atenção para as alunas que elas precisam dar atenção na família. Não é só no profissional, né? Então, acho que isso que tu aplica, essa metodologia, também, ela faz todo sentido. E como base. Sim. Né, Cláudia? Com certeza. Tenho aprendido muito com a Hilda. Coisa boa. Então, Estefânia, conta um pouquinho para nós como foi ali. Hoje você é divorciada, né? Como que foi ali essa trajetória do seu divórcio, com filho pequeno, empreendendo? Como que você superou aí mais essa etapa da sua vida que não foi fácil, né? De repente, uma família estruturada. Eu digo assim, eu tive outro divisor de águas que foi a pandemia, né? A pandemia, ela veio trazer a mudança eu acho que para todos, né? Sim. E eu não digo que o meu casamento acabou por conta da pandemia, eu digo que ele já não estava bem e a pandemia só fez evidenciar o que já não dava mais, né? Eu digo assim que e está sendo desafiador, não foi? Porque lidar com o empreendedorismo e nós, mulheres, temos uma consciência um pouco mais pesada nesse sentido família do que os homens, não tirando a responsabilidade dos homens. Mas de se sentir insegura no quesito de eu estou suprindo as necessidades emocionais do meu filho, porque eu tenho que trabalhar mais para poder manter a vida dele, né? Porque... desculpa falar, né, mas hoje em dia a gente vê que muitos homens eles acham que a pensão alimentícia ali a mulher tem que se virar com aquilo ali que o juiz estabeleceu, e não é só isso, não é só alimentos, né? Existem homens que têm além daquilo. Tem homens que têm a visão, não, eu fiz um filho, eu vou ajudar, se precisar de algo, eu tô aqui. Por ser o filho dele, ele dá tudo que precisa, né? Mas a maioria não é assim, a maioria não é, e eu tenho convivido com isso, né? De ter alguns desafios que eu tenho que suprir. Porque eu tenho ali, né? Se é X, para pagar X, ele paga só X, não importa se ficou doente, se precisou de um remédio extra, de um carro, pagar talvez um Uber para levar no hospital. Né? Então assim, venho essa parte de eu ter que me ver. Eu digo que agora vai fazer 2 anos, às vezes eu me perco, porque meu filho se formou no pré. E o dia que ele se formou no pré, eu me emocionei bastante, porque naquele dia eu falei, ufa, eu consegui. Porque... uma etapa. Porque eu me divorciei, meu filho tinha 4 anos, né? E o meu filho estuda numa rede particular, né? Numa escola particular. E enquanto eu estava casada não era tão difícil, mas depois que eu me divorciei ficou pesado pagar todos os custos, material, escola, né? Mensalidade, lanche. E alguns momentos eu chorei diante dos momentos que eu vivi financeiramente, porque a pandemia ela trouxe para algumas empresas a falência, né, escassez. Isso aconteceu comigo também. Eu sou uma sobrevivente da pandemia, porque antes a gente era tudo presencial, né? Então teve aquele corte muito grande, né? Que você teve que fechar, teve que parar tudo. Então assim, eu tô tendo ainda que me reinventar. Porque eu tô migrando do mundo presencial, porque a estética era totalmente presencial. Sim. Você não se via a possibilidade de fazer um curso de uma massagem modeladora online. Hoje você pode fazer. Sim. Eu digo que nada tira o presencial o toque, né? Sim, claro. Mas eu estou nesse processo de me reinventar. Eu digo assim, me reinventar totalmente. Porque eu sempre tive muita resistência ao EAD. Né? Não porque eu não acho que tenha credibilidade. É que eu sempre achei que você tem que fazer algo que você acredita. Sim. E eu não acreditava no curso totalmente EAD, por isso da minha resistência. Até meu ex-marido, nessa parte, ele teve uma visão, eu digo que melhor que a minha, porque ele sempre falou, tu leva jeito para fazer o EAD, grava teus vídeos, faça. E eu tinha essa resistência.
E hoje eu estou quebrando esse bloqueio. Eu digo que é um processo também. Eu estou quebrando o momento, né? O quebrando o bloqueio das câmeras aqui, eu estou quebrando o bloqueio de câmera porque eu não gosto de câmera. Eu gosto de ensinar, eu falo, se tiver que palestrar, eu palestro, mas eu não gosto de me ver no vídeo. Então, assim, é outra parte que eu estou me desafiando. A moda antiga, né? Não, eu não gosto da minha imagem no vídeo, eu não gosto de mim no vídeo. Mas faz de conta que não está sendo gravado, né? Isso. Tá tudo bem. Então, assim, e eu tenho visto que eu não tenho mais aquela quantidade de alunos que eu tinha antes no presencial, né? Porque as pessoas elas querem tudo muito mais rápido. Sim. Mudou a mentalidade humana, a pandemia mudou muito. E eu estou me reinventando novamente. Estou com meus cursos praticamente todos já no sistema híbrido, né? Tenho um site, né, que eu estou montando, ainda não está totalmente completo, mas já está sendo utilizado pelas minhas alunas, onde a gente faz a parte teórica no portal do aluno, né? E a parte prática presencial. Porque eu não acredito numa estética totalmente AD. Sim. Então, assim... eu acho que isso não vai ser tirado. Não tem como, assim, né? A professora pode enxergar, né? Como ela falou, ela é detalhista. Sim. Então, é um errinho, um defeitinho que você vai enxergar, a aluna não vai ver. Sim. Até por falta da experiência, do conhecimento dela. E também o tirar dúvidas, né? Exatamente. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Sim. É o toque, o jeito que eu pego, o jeito que eu manipulo. É a maneira que tu te conecta com a pessoa também. Exatamente. Né? Então, assim, tem sido desafiador, né? Porque ainda não concluí. Meu filho tem 7 anos, vai fazer 8 anos agora em agosto. Eu acho que tanto eu quanto eles estamos aprendendo a ter uma família reduzida. Não é fácil, né? Eu digo para as mães e mulheres que estão passando por esse momento, a gente consegue. A gente consegue. E a gente sabe que é difícil, né? Difícil. Mas se você paralisar e não se der por conta do quanto você pode desenvolver, crescer como pessoa e ajudar outras pessoas, porque eu acho que o ponto fundamental, o foco é tu pensar que tu está ajudando outras pessoas, né? Exatamente. Também queria comentar no podcast que em 2018 e 2019 eu tive a honra de receber um prêmio a nível nacional. Uau. Como melhor escola de profissionais de beleza, que é o Top of Mind Brasil, né? Legal. Isso para mim foi uma grande honra, né? A visão de acreditar no meu trabalho, né? Que gerou um destaque por eu ter essa visão de olhar a estética como um todo, me deu esse prêmio, que eu sou muito lisonjeada de ter recebido também, tá? A Estefânia, que não tinha segurança em si mesma, não tinha autoconfiança, e olha onde você chegou. Olhava só as limitações, né? Achava que era limitada. Onde você chegou. É verdade. Então, assim, né, a mensagem que eu deixo para as minhas alunas, os meus seguidores, as mulheres que estão nesse ponto, assim, de não saber o que fazer da vida, né? Buscar a essência do que dá prazer, porque eu acho que o trabalho, você passa muito tempo dentro de uma empresa, de um negócio. Sim. Então, não vise somente, eu quero ganhar dinheiro, eu vou ganhar muito dinheiro com isso aqui. Eu tenho que gostar do que eu estou fazendo. Sim. Porque o dinheiro em si, ele é uma consequência. É consequência. Né? Então, assim, tem que te dar prazer também, né? Tem que te deixar feliz no final do dia. Ensinar para mim e também atender minhas clientes também me faz, assim, muitas vezes eu chegar arrasada do momento ruim pessoal e chegar lá dentro e esquecer totalmente dos meus problemas e sair de lá, nossa, eu consegui, né, superar esse dia tão difícil, né, mais leve. Que todo mundo tem. Então, quando o trabalho te proporciona isso, tu tá no caminho certo. Uau. Eu vejo isso, sabe? Eu vi muito, assim, dias, assim, do meu trabalho, assim, até antes do meu divórcio, que tinha momentos, assim, ruins em família. E quando eu ia pro trabalho para esquecer dos meus problemas, e chegava lá e saía feliz. Então, assim, eu acho que é isso que é empreender. Você sair realizada de um dia de trabalho. Uau. E Stephanie, mesma coisa, olhando para toda a tua história, assim, você já está aplicando ela, colocando no papel, está escrevendo a tua história para deixar para outras mulheres se inspirar em você? Olha, eu estou agora com um desafio novo, além, né, da migração dos ensinos no sistema híbrido EAD. Deus me colocou um desafio
de escrever um testemunho, né? Um livro que é um testemunho. Contar a tua vida. É um nome, vou dar um spoiler aqui. O nome do livro é A Fé de 1%. Fé de 1%. Eu passei também por um momento, assim, há 14 anos atrás, muito difícil também. Eu tive a perda de um filho. E através, né, de essa perda desse meu filho gerou um sofrimento, uma depressão. Ainda na gestação? Na gestação. Mas foi algo, assim, diferente, assim. Não vou falar muito porque tá no livro, sabe? Então, assim, hoje eu entendo por que eu passei por essa experiência nesse processo de perda. De propósito. E levou 14 anos para Deus me responder o porquê que ele ceifou a vida do meu filho, né? Que eu não entendia. E foi difícil, foi um momento doloroso. Por 14 anos eu tomei antidepressivo. E hoje eu estou liberta para a honra e glória do Senhor. Mas no dia que eu descobri o porquê que Deus permitiu que meu filho fosse levado, ele disse para mim: agora tu escreve um livro disso. E eu estou num processo de desafio, porque recentemente eu não sou boa com textos, até porque eu sou formada na área de administração e matemática. Nada que uma boa editora não faça tudo isso para você. Edite, faça e pode ficar tranquila que depois te passo contatos. Então tá. E estou nesse desafio de escrever um livro, né? Conciliar, né, a maternidade, o empreendedorismo e a escrita, que é um propósito, que eu sei que é um propósito de Deus para edificar muitas pessoas que talvez passaram ou vão passar por um momento parecido com o meu, né? Então, eu estou nesse desafio de me reinventar como... Eu não digo escritora porque eu acho que é muito amplo, né? Dizer que sou uma escritora porque eu tenho dislexia ainda. Descobri recentemente que eu sou dislexa e que tenho TDA, que era algo que eu não sabia que eu tinha. Então, é um desafio muito maior, né? Porque eu fui investigar, né, o caso do meu filho, que o meu filho eu descobri agora no final do ano de 2023, que ele tem problema auditivo e achava que ele tinha alguma deficiência intelectual, e fui descobrir que ele tem problema auditivo. Porque no primeiro ano ali teve uma dificuldade de aprendizado. Então eu passei um ano assim, correndo atrás e descobri ele, e fui me descobrindo também com um problema que eu não achava que eu tinha. Então assim, vários desafios, né? Eu tenho tentado me reinventar todos os dias, porque é de ajudar meu filho, né? E também de me entender nas minhas limitações, que às vezes a gente não... Acontece algumas coisas na vida, a gente não acha que pode ser alguma limitação, né? Não tinha muita informação do que era o TDA antigamente, né? Hoje eu me vejo com essa limitação, que foi muito bom para mim descobrir que eu tenho essa limitação, porque às vezes a gente se sente... diferente de outras pessoas. Estefânia, fala um pouquinho, o do teu filho, né? Você achava que ele era desatento com as coisas, né? Só que, na verdade, era a falta da audição. Né? Audição reduzida. A escola achava que ele tinha TDAH, né? E daí... Mas eu achava meu filho tranquilo, eu não achava que batia as informações, né? Então, eu me vi no propósito de investigar o que ele realmente tinha. E... ele teve muita dificuldade na leitura. Ele sabia escrever, ele olhava para o quadro, escrevia certinho, mas ele não conseguia ler. E isso estava gerando até um complexo de inferioridade nele, porque os amiguinhos sabiam ler e ele não. Estava mexendo com a autoestima do meu filho, né? Eu falei, não, a gente vai ter que entender o que você tem. E daí eu descobri que ele tem um problema auditivo, né? Ele tem eu não sou médica, não sou saber explicar direito, mas ele não memoriza a informação de leitura. Né, que é um problema no canal auditivo. E daí ele vai ter que fazer uma cirurgia para isso. É um lado do ouvido que ele tem esse bloqueio. Conecta a informação recebida com a gravação no cérebro, isso, né? Isso, algo assim. Isso, E daí eu descobri que ele não tinha problema, né, intelectual, que era auditivo. Mas nesse processo foram feitos vários testes, exames. E quando eu ia fazer com meu filho, eu olhava, poxa, mas eu sou assim. Sabe assim? Tu te enxergava? Comecei a me enxergar no processo de descobrir o que meu filho tinha. Aí eu levei, no caso, para um psiquiatra e falei, olha, eu tenho muito perfil disso aqui, eu tenho isso. Ele me deu testes também e chegou à conclusão que eu tinha TDA.
E qual outro diagnóstico que você falou também? É dislexia. O que é esse diagnóstico? Dislexia. A gente troca algumas palavras, você escreve errado, mas meu grau é muito baixo, assim, né? Mas você escreve errado e você lê como se estivesse certo. Você não enxerga Você pensa uma frase e escreve... Eu vou dar um exemplo simples. Pensa numa palavra e escreve outra. Um exemplo simples era uma vez, né? O vez eu faço com F. Era uma vez. Só que se eu ler, eu vou ler era uma vez. Entendi. Daí, tipo, isso para escrever um livro é muito difícil. Então, por isso que eu digo que é um desafio muito grande para mim. Troca a palavra. Troca algumas letras. Algumas letras. Isso. Desculpa. Então, assim, é mais complexo ainda. Eu até falei, Senhor, mas eu escrevi um livro com tanta dificuldade. Mas estamos aí. Estamos aí tentando. Tudo tem jeito, né, Cláudia? Mas uma coisa que você pode já fazer é o videobook, né? A audiobook. Audiobook também. Isso. Né? Até esses dias eu tava vendo no Play Store os books ali, né? Tem e-books, tem audiobook. É uma opção que você tem. Até escrever, você faz o audiobook. Né? Então é isso aí. Mais alguma experiência, Stefânia, que você gostaria de compartilhar com a gente? Olha, mais alguma superação aí que foi marcante na sua vida? Foram várias, né? Foram bastantes, né? Eu quero que eu possa transmitir para as pessoas o conhecimento necessário para elas empreenderem. Então, eu quero me superar e melhorar cada vez mais, e quero que as pessoas que me conheçam possam levar coisas boas de mim, e se eu puder transmitir através da minha vida força para algumas pessoas, né, para superarem os desafios. Então, a mensagem que eu deixo é: não se limite pelo que as pessoas falam para vocês, né? Quando eu fui fazer a minha primeira graduação, hoje é mais fácil, né, você estudar, mas na época era um pouco mais complexo. Eu não tive motivação de outras pessoas além do meu pai e minha base, né? As pessoas ao meu redor diziam: o filho de pobre não faz faculdade. Então, assim, não escute o que as pessoas tentam fazer para que você não evolua. Se o seu propósito é fazer algo bom que te edifique como pessoa, foque no teu propósito, né? Então, eu deixei de escutar muita gente porque eu acreditei em mim no momento que ninguém acreditava. Então, assim, se seu marido, se a sua família, se seus filhos, ou se você acha que a sua idade está muito avançada para você fazer algo, eu acho que a gente tem que chegar à conclusão dos nossos dias com a sensação: eu tentei tudo. Então, é isso. É isso que eu queria deixar de mensagem para as pessoas. E eu digo em todas as áreas, profissionalmente, pessoalmente, né? Você tentar fazer o que te deixa feliz, realizada. Aí, muito obrigada, Stefânia. Para quem quiser conhecer seus cursos, aulas, trabalhos também, só entrar em contato com você. Isso. Tem o Instagram, tem algum outro contato que você queira deixar também? Tem o WhatsApp, 47 99698 1423, o Instagram, e nós temos o site, né, que é o Instituto Sétima Bela também, e o Instagram e o Facebook, que é uni.isb. E tem o da estética também, para quem quiser ser